Boa noite, meu irmão, minha irmã. Onde que você estiver nesse momento, seja no momento que você está na sua casa, na sua cama, Deus está te abençoando grandemente. Deus está abençoando você agora na porta da sua empresa, na portaria dos condomínios. Deus possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Você, neste momento que está viajando, seja dentro do ônibus, ou quem sabe você está dirigindo, o Espírito Santo do Senhor possa te abençoar grandemente, proteger e livrar de todo tipo de perigo, de todo mal, e que essa manhã, essa madrugada, todos os momentos que você tiver nesse dia inteiro, a graça do Senhor possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus, te proteger, livrar de todo perigo, de todo mal. Que o Espírito do Senhor seja todo instante na sua proteção divina, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, sempre nós sabemos de madrugada, é uma maneira de a gente ter uma fala mais tranquila, se refletir um pouco. É como se fosse você ter uma liberdade. Você falar para o Senhor de uma forma mais clara. Neste momento de madrugada, muitas pessoas estão agora dormindo, ou quem sabe você está dentro da sua empresa, na portaria, ou quem sabe no setor que você tem mais intimidade para falar sozinho, é você, o pai. Você está fazendo esse momento de madrugada, que trabalhando, como eu falei para você ontem, pessoas que estão trabalhando lá nos currais, preparando o leite para sustentar a fábrica, onde que faz o doce, faz o mingau, essas coisas do leite, que é tão importante. As pessoas estão trabalhando, ainda que de madrugada, na padaria, os homens, ou quem sabe mulher mesmo, está preparando pães para amanhã cedo. O poder do Senhor é poderoso. E você é espírito em verdade, você está ouvindo, você pode falar diretamente com o Senhor. Se há alguma falha que você cometeu nesse dia, peça a Deus agora, peça a Ele perdão, tenha uma intimidade com o Senhor. Você dá oportunidade para o Senhor, ouve o que você falou, para que Deus falar, retornar para você. Que quando você está falando, orando, você está orando pedindo ao Pai. Mas também tem um momento da gente deixar a oportunidade para Deus falar no nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Tanta as suas ansiedades, as preocupações na vida familiar. Deus possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, meu irmão, antes da gente começar a fazer uma mensagem, sempre traga a mensagem, porque como falei para você, a palavra de Deus é que nos sustenta, é que nos abençoa. A oração é a gente ter uma intimidade com o Pai. Momento nós estamos a interceder para que o Espírito do Senhor possa fortalecer muitas pessoas que estão fracas na fé. Mas a palavra de Deus é que nos orienta, que é a palavra que nos sustenta em todo dia, em todo momento, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço para você, homem, você, mulher, não esqueça do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, inscreva-se, dá o sininho, dá o like, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço as pessoas que ontem escreveram, 2 ou 3 pessoas escreveram no nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Eu te agradeço grandemente em nome de Jesus. E aqueles que hoje você tem a bondade, a misericórdia do Senhor, para escrever no nosso canal, eu te agradeço e Deus vai te abençoar grandemente em todas as bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, Deus falar sobre
as bênçãos de Deus na nossa família. E Deus derramarei a unção poderosa na vida, em toda a tua família, hoje, em nome de Jesus. Mas antes, eu sempre trazer a palavra. No livro do profeta Isaías, 44, versículo 3, está dizendo assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre teus descendentes. Essa palavra que Deus está falando poderosamente, as bênçãos que Deus está derramando na nossa família. E na parte B está falando sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Seja você, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus netos, o seu avô, a sua avó. As bênçãos poderosas do Senhor neste momento vai derramar, alcançar a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Nessa madrugada, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Deus vai poderosamente mudar a história da sua vida. Enche de alegria entre você e os seus cônjuges, que às vezes muito tempo, que às vezes tem uma certa dificuldade de comunicação, como se era antes. O Espírito do Senhor nessa manhã, nessa madrugada, fala com você. Você fala com Deus. Para você ter uma oportunidade, você sentar, conversar com você, com o seu esposo. Peça a Deus orientação para você sentar, conversar com o seu esposo ou esposa. As pessoas, às vezes o pai, que tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante dos filhos. O poder, o próprio Espírito Santo do Senhor vai te dar a oportunidade de você chegar, falar com o meu filho, senta aqui para a gente conversar um pouco. E dar uma liberdade, pai, para com o filho. Tem uma liberdade de te chamar com carinho, um para com o outro. Ter uma comunhão, uma proximidade, uma santidade. Às vezes, muitos pais estão achando que o filho está um pouco distante, mas ele não fala com o filho. Às vezes, o filho gostaria tanto de ter um abraço no seu pai, mas ele não teve oportunidade de falar, de ter uma intimidade, uma proximidade, uma comunhão um para com o outro. As filhas, a mesma coisa. A esposa com seu esposo, tem uma certa liberdade. Para um pouquinho. Vamos conversar um pouco. Esquece dos outros problemas que tem. Vamos aqui, a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Sobre a nossa família. Sobre os nossos familiares aqui. Chama a oportunidade, Deus, o Espírito Santo do Senhor hoje, convidando você para você tenha conversar e sentar na mesa ou na sua cozinha. Tenha uma liberdade, tenha uma intimidade como antigamente. Porque hoje em dia, cheio de muita tecnologia, celular, todo tipo de comunicação, muitas pessoas estão ligadas, tanto próximo, como se fosse muito longe dessa casa. Às vezes, meu irmão, às vezes os problemas que às vezes está muito grave, o seu esposo, mas às vezes ele não abre para a oportunidade para ter intimidade com sua esposa. Ela está passando também suas necessidades de ter uma intimidade, conversar.
Então, o Espírito Santo do Senhor está chamando você hoje para você falar com o Senhor. E o Espírito Santo vai falar para você ter uma intimidade com você, na sua família. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Porque derramarei água sobre os sedentos. Sedento. Aqueles que estão precisando de alimentar, de receber água poderosa, espiritualmente, fortalecimento. É tão bom quando você tem uma oportunidade de falar, dar um abraço na pessoa da sua casa, que às vezes tem em casa tem tanto tempo, e tanto tempo que não tem oportunidade de chegar a dar um abraço nele, ou não dá oportunidade de dar um abraço nela. Filho, pai, mãe, convida, tem uma proximidade sobre a família. Às vezes o avô, que tanto carinho tem derramado sobre você como pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, às vezes o avô tão distante, no mesmo lote, às vezes. Irmão, Deus quer que nós tenhamos uma família próxima, junto uma com outra, na vida espiritual, na vida familiar, que a palavra está dizendo que e derramarei sobre as águas, sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Seca, são pessoas que estão precisando de se alimentar espiritualmente, sentimentalmente, mas, como acabei de falar, não está tendo oportunidade de se aproximar. E derramarei a unção poderosa do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. E o Espírito do Senhor vai te fortalecer. O Espírito Santo é que nos sonda as nossas necessidades. Ele é o consolador. Ele é o restaurador, fortalecedor das nossas vidas. Ainda mesmo a palavra dizendo ainda, e sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Posteridade. As coisas que estão acontecendo antes, as coisas que estão acontecendo agora, a posteridade futura, tudo que as bênçãos, que é o Espírito do Senhor está abençoando na vida de cada um de você, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria que o Espírito Santo está falando para você. É uma intimidade, você tem uma proximidade um com o outro. Durante essa semana, por exemplo, hoje é um feriado apropriado para você sentar, conversar com a sua família e estar ali. Fala que nosso Jesus Cristo que muda, que nos abençoa grandemente a nossa vida. Às vezes muitas pessoas estão da nossa igreja, falam que vai para a igreja, vai e volta, e não tem uma oportunidade de falar em casa, entre os seus. Deus poderoso, que nesse momento a vida do homem, que seja um homem mais espiritual, tem uma proximidade, que nosso Jesus Cristo, ele veio da forma de homem, mas também é Deus, é filho do Pai. O Espírito Santo do Senhor veio para nos consolar, nos confortar. Todas as lutas que têm acontecido na sua vida, às vezes você não está tendo a oportunidade de desabafar, e fica muito mais fácil de você ter uma proximidade, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito Santo do Senhor é poderoso para nos cuidar poderosamente. Para continuar nesse mesmo versículo ainda, Isaías 44, versículo 13, dizendo ainda: e a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, as bênçãos que Deus está derramando sobre
a nossa família. Toda a primeira família da terra que Deus criou, onde Deus criou Adão e Eva, a primeira família. Eu gostaria que cada um de você, meu irmão, seja uma família próspera na vida espiritual, na vida sentimental, uma intimidade entre vocês e diante do Pai. Se você tem a oportunidade, você, pai ou mãe, os dois vão para a igreja, convida seus filhos. Às vezes estão distantes, mas Deus quer mudar a história na vida de cada um de você, porque você faz parte. As pessoas mais próximas da sua vida é você como pai, você como mãe. Você tem uma intimidade com seus filhos e com seus pais. Para você, uma família reunida, agradável e perfeita à vontade do Pai na nossa igreja. Não estou falando de qual é a sua religião. Onde que você for ter uma comunhão com o Senhor, você e sua família, com alegria. E essa semana é o momento de você se refletir. Se aproxime, que o nosso Jesus Cristo pagou um preço muito grande para que nós tenhamos uma vida agradável, todo tipo de bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. E essa madrugada, meu irmão, todo você que está trabalhando, em todo lugar, como falei de algumas áreas profissionais que eu acabei de falar, outras que eu não falei, mas todas as pessoas agora que estão ouvindo essa mensagem, a graça, a bondade do Senhor abençoa você, na sua família, seja aqui, você está na sua casa, onde estiver, que as bênçãos poderosas do Senhor já estão derramando a unção sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, esta mensagem que Deus tem falado, que toda a sua família seja uma bênção na presença do Deus Altíssimo. Essa palavra, nós estamos tendo uma intimidade. Toda a sua família terá intimidade com Deus através do nosso Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor, que a Trindade poderosa do Senhor derrama unção poderosamente na sua vida, meu irmão. Essas bênçãos, essas palavras proféticas, que o poder do Senhor possa cada dia seja alcançado, fortalecido, com alegria, amor em santidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer por tudo que Ele tem feito nessa vida, nessa madrugada, nessa manhã, nesse dia inteiro. As bênçãos do Senhor já derramou grandemente em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Pai. Todas as dádivas do Senhor que derramam o Senhor nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, que as bênçãos em toda a tua família seja restaurada, fortalecida, e que as bênçãos do Senhor, Pai, seja um grande exemplo da nossa família, em nome de Jesus. Assim seja. Amém.